Olá, sabe aqueles números meio estranhos que a gente vê quando vai configurar a internet em casa? Tipo 192.168. Alguma coisa? Sei bem quais são. Ou quando a gente ouve falar, o IP da máquina. Isso, de onde vêm esses números? Porque Hum. parece que tem uns que todo mundo usa em casa e outros que, sei lá, são de empresas gigantes. E o principal, né? Mexer nisso sem saber direito pode dar problema? Pode, e muito. É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Vamos focar na lógica por trás do endereçamento IP, mais especificamente do IPv4. Ele é antigo, sim, mas ainda é a base de quase toda a internet que a gente usa, né? Verdade. E os materiais que a gente analisou, eles trazem uns detalhes bem legais sobre como esses endereços foram pensados lá atrás, as razões para certas escolhas que hoje parecem, sei lá, meio aleatórias. E os cuidados que tem que ter, né, para não fazer besteira na nossa rede. Exatamente. Os cuidados essenciais ao configurar nossas redes. Então, bora lá. Nossa missão aqui é meio que desvendar essa sopa de números, entender a organização original, porque uns números tipo 127 são especiais, Uhum. e, claro, os riscos de usar esses IPs de forma errada na rede local. Tudo isso de um jeito, assim, mais direto, sem aquele tecniquez todo. Vamos nessa? Vamos lá. Bom, para começar essa viagem, os textos que a gente viu levam a gente lá para os anos 80, bem antes das tecnologias mais flexíveis de hoje, tipo o tal do CIDR, que a gente pode falar depois. Isso. Antes disso, o bloco gigante de endereços IPv4 foi dividido em categorias mais rígidas, as famosas classes A, B, C, D e E. Era um jeito de organizar, né? De dizer o tamanho da rede. Correto. A ideia era bem direta, assim. Classe A, para redes enormes com milhões de IPs possíveis, mas poucas redes desse tamanho existiriam. Tipo governos multinacionais gigantescas. Provavelmente. Classe B já seria para redes médias como, sei lá, universidades grandes, empresas com muitos funcionários. E classe C para redes pequenas. Muitos negócios pequenos poderiam ter uma, mas cada uma com poucos dispositivos, uns 250 mais ou menos. E as DIE? Usos especiais. A D era para multicast, mandar dados para vários destinos ao mesmo tempo, e a E ficou para experimentos pesquisa. Mas o mais curioso que os materiais mostraram é que essa divisão toda, ela não foi pensada nos números que a gente escreve, o 192, o 10. A lógica era outra, né? Era binária. Como assim? Precisamente binária. A chave de tudo está no primeiro octeto do endereço IP. Lembram o IP? IPv4 tem 32 bits, divididos em 4 bloquinhos de 8 bits. Cada bloco é um octeto. Certo, 4 números de 0 a 255. Isso. Para saber a classe A, os roteadores da época olhavam só para os primeiros bits do primeiro octeto. Era um jeito super rápido e eficiente para eles decidirem para onde mandar o tráfego. Peraí, então o roteador só lia o comecinho do endereço em binário e já sabia, essa é uma rede gigante ou essa é pequena. Que sistema engenhoso para a época, né? Muito otimizado para o hardware que existia. Funcionava assim, olha. Se o primeirinho bit do primeiro octeto fosse 0, pronto, era classe A. E isso em decimal dá? De 0 até 127. Agora, se o endereço começasse com 0 em binário, 1 depois 0, aí era classe B. Que vai de 128 até 191 em decimal. Se começasse com 110, era classe C. famosa. 192 até 223. Exato. E a lógica continuava. Começando com 1110, era classe D para multicast. E começando com 1111, a classe E para experimentos. Entendi. A carteira de identidade da rede estava ali logo nos primeiros bits. Isso me leva para algo que sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha e que os textos explicaram de um jeito, nossa, muito claro. Por que raios a classe A para exatamente no 127? Parece um número tão jogado ali. Parece, mas não é. É matemática binária pura. Pensa no primeiro octeto, 8 bits, certo? Sim. Se ele tem que começar com o bit 0 para ser classe A, qual o maior número que a gente consegue formar nesses 8 bits?
É o 0 seguido de 7 bits 1. Fica 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ah! E se a gente converter 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1 para decimal, Dá exatamente... 127. Caramba, faz todo sentido agora. Não era um limite aleatório, era consequência direta da regra do primeiro bit ser 0. Que sacada! Pois é. E os materiais que a gente viu também levantam outra questão boa. Por que essa definição de classe dependia só do primeiro octeto? Por que não usar, sei lá, o segundo octeto para refinar, diferenciar melhor as redes classe B, por exemplo? É uma boa pergunta. A resposta, segundo as fontes, está na simplicidade e na necessidade de uma hierarquia clara e rápida para os equipamentos da época, né? Imagino que se o roteador tivesse que ficar lendo mais bits, talvez comparar coisas entre octetos diferentes ia ficar mais lento, mais complexo, especialmente com a tecnologia dos anos 80, né? Exatamente isso. Exigir a leitura de mais octetos quebraria essa identificação quase instantânea pelo prefixo binário. Deixaria o hardware de roteamento mais caro, mais lento e, pior, poderia criar ambiguidade. Onde termina a parte que diz qual é a rede e onde começa a parte que diz qual é o computador dentro dela. Essa clareza era vital. E você falou que isso afetaria as outras classes também. Como assim? Pensa nas classes D e E, de multicast e experimental. Elas existem porque ainda sobravam combinações binárias no primeiro octeto que não tinham sido usadas por A, B e C. Eram justamente as que começavam com 1101 e 1110. Ah, claro. Se a regra para definir classe dependesse de outros octetos, talvez essas combinações iniciais já tivessem sido usadas por uma classe anterior. A gente não teria como reservar globalmente essas faixas para usos especiais de um jeito que qualquer roteador no mundo reconhecesse só batendo o olho no começo do IP. Então, essa decisão de usar só o primeiro octeto foi fundamental para toda a organização do IPv4. Entendi. A simplicidade inicial garantiu clareza para o sistema todo. E tem mais um detalhe importante sobre o 127 que as fontes destataram, né? Ele não é só o fim da classe A. Correto. Um ponto crucial que o material ressalta. Toda rede que começa com 127, ou seja, a faixa 127.xxxx, tecnicamente 127.0.0.08, essa faixa inteira foi reservada para uma coisa muito específica chamada loopback. Loopback. O endereço mais conhecido disso, que quem mexe com desenvolvimento ou redes já deve ter topado, é o 127.0.0.1, também conhecido como localhost. Ah, o localhost. Já vi isso em tutoriais de programação, configuração de servidor. O que ele faz exatamente? Ele serve para um computador poder, digamos, conversar consigo mesmo pela rede. Quando um programa manda dados para o 127.0.0.1, o sistema operacional entende: opa, o destino sou eu mesmo. Que útil! Extremamente útil para testar software, serviços de rede, sem precisar de uma conexão de verdade ou até mesmo de uma placa de rede funcionando. É um circuito fechado, interno da máquina. Então, na prática, mesmo a classe A indo de 0 a 127, os IPs que podiam ser usados na internet de verdade para redes reais iam só de 1.0.0.0 até 126.255.255.255. A rede 127 inteira ficou para esse uso interno de falar consigo mesmo. Interessante essa organização. Bem interessante mesmo. Ok, entendemos a lógica antiga das classes, o limite 127. Mas você comentou que esse sistema ficou obsoleto. Os textos citam o tal do CDR como a tecnologia que veio depois para flexibilizar. O que é esse CDR, rapidinho? Boa pergunta. CDR é Classless Interdomain Routing, traduzindo meio por cima, roteamento entre domínios sem classes. Foi introduzido lá nos anos 90 e foi, assim, fundamental para salvar o IPv4 que já estava começando a ficar escasso. Sem classes. Exato. O CID abandonou a ideia fixa das classes A, B, C. Em vez disso, ele permite que a divisão entre a parte do endereço que identifica a rede e a parte que identifica o host seja feita em qualquer ponto dos 32 bits, não só naqueles limites fixos de 8, 16 ou 24 bits das classes. Ah, é aí que entra aquela barra com o número depois do IP.
Tipo 24, 16... Exatamente. Essa barra e o número, a máscara de subrede em notação CIDR, dizem quantos bits no começo do endereço representam a rede. Pode ser 24, 27, 15, o que for necessário. Isso deu uma flexibilidade enorme para alocar blocos de IPs de tamanhos variados, aproveitando muito melhor o espaço limitado do IPv4. Entendi. O Cider trouxe a flexibilidade que faltava. Agora, saindo um pouco dessa teoria e voltando para o nosso dia a dia, quando a gente configura o Wi-Fi em casa, a rede do escritório, quase sempre usa IP tipo 192.168.1.1, ou às vezes algo na faixa 10.x.x.x. Isso tem a ver com outra sigla importante que os materiais destacam, NAT, né? E com essa ideia de IPs privados. Exatamente. Aqui, a análise dos documentos técnicos, principalmente um muito importante chamado RFC 1918, é chave. RFC, para quem não sabe, significa Request for Comments. São os documentos que definem os padrões da internet. Ok. E a RFC 1918 definiu oficialmente algumas faixas de IPs IPv4 para serem usadas só em redes privadas, redes locais. E quais são essas faixas privadas? São 3 blocos principais. Primeiro, 10.0.0.0 até 10.255.255.255. É um bloco gigante, do tamanho de uma antiga classe A inteira. Nossa, enorme. Depois, 172.16.0.0 até 172.31.255.255. São 16 blocos médios, tipo classe B. E por último, a mais comum em casa, 192.168.0.0 até 192.168.255.255. São 256 blocos pequenos, tipo classe C. Sei, o famoso 192.168. O ponto fundamental sobre esses IPs, e que os materiais reforçam muito, eles são para uso interno. Nunca, jamais, deveriam aparecer na internet pública global. Os roteadores na borda da internet são programados para simplesmente ignorar pacotes que venham com esses IPs privados como origem ou destino. Tá, mas se eles não podem ir para a internet, como o meu celular com o IP 192.168.1.10 consegue ver um site? Aí que entra o tal do NAT. Perfeito. NAT é Network Address Translation, tradução de endereço de rede. É a mágica que o nosso roteador de casa ou da empresa faz. Pensa no roteador como um porteiro de prédio. Ok, gosto da analogia. Dentro do prédio, sua rede local, cada apartamento, seu celular, seu computador, tem um número interno, o IP privado, tipo 192.168.1.10. Quando alguém de dentro quer ligar para fora, acessar a internet, o porteiro, roteador, anota quem está ligando, faz a ligação usando o telefone principal do prédio, o único IP público, válido na internet que seu provedor te deu. E quando a resposta da ligação volta? O porteiro sabe para qual apartamento entregar. O NAT permite que vários dispositivos com IPs privados usem um único IP público para conversar com a internet. Senão, os IPs IPv4 teriam acabado décadas atrás. Excelente! Isso explica porque quase todo mundo tem 192.168 ou 10 em casa ou no trabalho. Agora, vamos para o cenário perigoso que as fontes alertam. E se alguém, sei lá, por engano ou achando que é esperto, decide configurar a rede local usando uma faixa de IP que na verdade é pública? Por exemplo, usar 8.8.8.x na rede interna, sendo que 8.8.8.8 é o DNS do Google lá na internet. O que acontece? Aí, meu amigo, a coisa complica. E muito. Os materiais são bem claros sobre os riscos disso. O problema principal é o conflito de roteamento. Conflito de roteamento? Explica melhor. O que eu sentiria na prática? Imagina a cena. Sua rede local está configurada para usar a faixa 8.8.8/24, IPs de 8.8.1 a 8.8.8.254.
Aí seu computador com o IP interno 8.8810 tenta acessar o servidor DNS real do Google lá no 8.8.8.8 para descobrir o IP de um site. O que seu roteador local faz? Ele olha para onde o pacote quer ir. 8.8.8. Isso. E consulta a tabela de rotas dele. Ele vai ver, opa, 8.8.8.8 pertence à rede 8.8.8/24, que está conectada direto aqui na minha porta LAN. Ah, Resultado, o roteador nunca manda esse pacote para a internet. Ele tenta entregar o pacote localmente para um suposto dispositivo 8.8.88 dentro da sua rede, que não existe ou, se existir, por coincidência, não é o DNS do Google. e a conexão? Falha. O site não abre, tudo para. Você não consegue acessar aquele recurso específico na internet porque sua rede acha que ele está dentro dela mesma. É um beco sem saída. Nossa, que problemão, a comunicação fica presa. E os textos falaram de outros problemas também, tipo com VPN ou uma coisa chamada peering. O que é isso? Exato. Peering é quando duas redes diferentes, tipo dois provedores de internet ou uma empresa e uma filial, fazem um acordo para trocar dados direto entre elas, sem passar pela internet toda. Agora imagina que sua empresa usou indevidamente a faixa pública X na rede interna. Certo. Aí vocês fecham uma VPN ou um peering com outra empresa que usa corretamente a faixa X para acessar um serviço real na internet. Pronto, o caos está instalado. Por quê? Porque quando um computador da sua rede tentar acessar o serviço X, o roteamento fica maluco. Manda para a rede interna, ou manda pela VPN peering para outra empresa. Vira uma sobreposição de endereços. A comunicação fica imprevisível ou simplesmente impossível. Que confusão. E como essa bagunça toda afeta o próprio NAT, que devia estar ali para ajudar, para traduzir os endereços? Esse é um ponto fascinante que as análises levantam. Isso coloca o roteador, que faz o NAT, numa sinuca de bico lógica. Quando ele vê um pacote saindo da rede interna com um IP de origem que parece público, tipo o nosso 8.8.810 do exemplo, o que ele faz? Boa pergunta. Ele deveria traduzir esse IP para o IP público real da conexão, como ele faz com 192.188, ou ele deveria pensar, esse IP já é público, não precisa traduzir, e tentar rotear direto, o que causaria aquele conflito que a gente falou. Ele fica confuso. Exato. Essa ambiguidade no tratamento do endereço leva a comportamentos muito estranhos e intermitentes na rede. Coisas que param de funcionar do nada e voltam depois. E que tipo de comportamentos estranhos a gente pode ver na prática? As fontes dão exemplos. Dão sim. Os problemas podem ser bem variados e, frustrantes de diagnosticar. Os materiais citam falhas logo no início das conexões TCP. TCP é o protocolo que garante a entrega dos dados na maior parte da web, né? Aham. Para começar uma conversa, ele manda um pacote chamado SIN, tipo um oiê, quer conectar? Certo. Se a rede está usando IPs públicos internamente, a resposta a esse SIN, que vem lá da internet, pode se perder no caminho de volta. O roteador pode não saber para quem entregar dentro da rede falsa, e a conexão simplesmente não acontece. Entendi. A conexão nem começa direito. Isso. Fora isso, os logs do sistema, no roteador, nos firewalls, até nos computadores, ficam uma bagunça, cheios de erros esquisitos, informações que não batem. Diagnosticar onde está o erro vira um pesadelo, é procurar agulha em palheiro. O palheiro que alguém montou com o IP público dentro. Imagino a dificuldade para achar o problema. Mas assim, existe alguma situação, alguma exceção muito específica onde usar IP público internamente não seria um problema, segundo os textos? Olha, os materiais mencionam cenários bem controlados, bem específicos. Por exemplo, uma rede de laboratório totalmente isolada da internet, o que chamam de air-gapped. Se não tem conexão nenhuma com o mundo externo, aí não tem conflito com os IPs públicos reais. Faz sentido. Ou, em empresas muito grandes com redes super complexas, talvez existam regras de firewall e roteamento muito detalhadas que criam exceções, bloqueando qualquer tentativa de comunicação externa para esses IPs específicos usados internamente. Mas isso exige um conhecimento e um controle altíssimos.
Não é para o usuário comum, nem para a maioria das empresas. Definitivamente não. Para o uso normal, rede de casa, de pequena ou média empresa que se conecta à internet, a recomendação das fontes é unânime, é forte. Não faça isso. Use sempre as faixas privadas. Ponto. Tá claro. A orientação segura, que está em toda a documentação técnica que a gente viu, é: use as faixas privadas da RFC 9818, o 10.x.x.x, o 172.16 até 31.x.x e o 192.168.x.x. Use essas para suas redes locais que precisam de NAT para acessar a internet. É o padrão seguro. E é interessante notar que, até para cenários de NAT em escala gigante, tipo os provedores de internet que precisam dar acesso para milhares de clientes usando poucos IPs públicos, uma técnica chamada CGNAT, Carrier Grade NAT. Já ouvi falar. Existe até uma faixa de IP específica para isso, a 100.64.0.0, definida em outra RFC, a 6598. Isso mostra que tem soluções pensadas, padronizadas para cada necessidade. Tentar inventar moda misturando IP público e privado na sua rede local é quase sempre pedir para ter dor de cabeça. Ufa, quanta coisa. Mas acho que ficou bem mais claro agora. Então, resumindo o que a gente viu nessa exploração. A organização lá do começo do IPv4, com as classes, o limite, 127, parecia estranho, mas segue uma lógica binária bem engenhosa para a época, né? Exato. Otimizada para eficiência. E hoje, na prática, entender a diferença entre IP público e privado e como o NAT funciona é crucial para nossa rede local funcionar direito com a internet. Usar as faixas privadas da RFC 1918 não é só uma boa prática, é quase uma obrigação para evitar esses conflitos malucos. Perfeito. E o que é fascinante é perceber como essas decisões lá de trás, décadas atrás, como a estrutura de classes, a reserva do 127 e as soluções que surgiram depois, como o NAT e as faixas privadas, como tudo isso ainda dita as regras do jogo hoje. Afeta diretamente como a gente configura e usa a rede. Verdade. Entender o porquê por trás das regras ajuda muito. Não é só seguir a receita, é entender os ingredientes, como você disse. E isso, claro, levanta uma questão interessante para o futuro. Pegando o gancho, uma questão para a gente pensar, né? Estamos nessa transição lenta para o IPv6, um sistema com um universo de endereços quase infinito, que, em teoria, elimina a necessidade do NAT para a maioria das coisas. Cada aparelho pode ter seu IP público global. Exato, a promessa é essa. Então, como esse nosso entendimento das dores do IPv4, a escassez que forçou o NAT, as faixas privadas, os riscos de misturar tudo, nos prepara para o IPv6. Será que essa abundância toda do IPv6 vai trazer outros desafios, talvez de organização, de segurança que a gente nem imagina ainda? Ou será que a arquitetura dele realmente vai nos livrar desses problemas que a gente discutiu hoje? Fica aí a reflexão, né? Olhando um pouco além dos materiais de hoje.